Sejam bem-vindos a mais um episódio do Desjornalismo Esportivo. O meu nome é Vitor, estou com... Fala aí, rapaziada, eu sou maçom. E, gente, a gente está aqui gravando no sábado. E a gente vai gravar um episódio especial falando da tier list nossa dos maiores ídolos da história do futebol. A gente reuniu jogadores do mundo inteiro e de épocas diferentes, né? E a gente chegou numa conclusão final, né? Cada um fez a tier list e vai ser um episódio extra, né? Vai ser uma parada fora do normal, né? Que nem a gente faz de costume. Porém, vai ser interessante. Se quiser começar, Maçom, pode começar falando da sua. Exatamente. Bom, mano, é só pra dar um recado antes, né, mano? Antes da gente Uhum. falar sobre a tier list. Aconteceu bastante coisa aí nessa semana do futebol brasileiro, né, especificamente. No dia que a gente tá gravando, jogou o Corinthians, jogou o Santos também. O Corinthians perdeu, o Santos ganhou e pá. Mas vamos deixar pra falar disso na semana que vem, né? Vamos deixar isso adiantado. E hoje, como o Vitor falou, vai ser um episódio extra mesmo, mano. E vamos falando, mano, o que você acha da gente falar, tipo, categoria por categoria? Tipo, eu falo primeiro a minha, depois você fala a sua, tal. Pode ser? Perfeito, pode ser, perfeito. Mano, então vamos falar da categoria mais baixa, que são as futuras promessas, mano. Isso. Quer começar pela sua mesmo? Pode ser, eu começo. Beleza, mano. Vai estar aí pipocando na tela de vocês aí a, a nossa tier list, né? E basicamente assim, eu comecei a minha tier list com futuras promessas com um jogador, cara, que ele já tá pré-estabelecido, né? Entre todos os que eu coloquei, eu acho que é o mais pré-estabelecido, Uhum. porque eu acho que assim, vale destacar aqui que esse que eu peguei, ele é um jogador que ele tá mais tempo no mercado. Ele tem quase a mesma idade do Haaland, porém ele já é um cara mais fixo. É o Mbappé. O Mbappé pra mim é um absurdo de jogador, sabe? No PSG ele rende pra cacete e ele estaria rendendo muito mais em outro time. Mano, com certeza, velho. Inclusive, eu na minha tier list também coloquei o Mbappé. Só que eu interpretei de uma forma diferente, sabe? Eu coloquei o Mbappé não nas futuras promessas, porque eu considero o Mbappé não é mais uma promessa. Ele já é um cara estabelecido no futebol. Uhum. Futuramente ele vai ser um craque, assim, um ídolo máximo. E. Bom, tudo bem que você colocou aí em futuras promessas, faz sentido. Porque, cara, ele joga muita bola. Um cara que fez 3 gols numa final de Mundial. Merece, mano. Ele é foda, tem que falar. Perfeito, perfeito. Agora eu vou falar da minha segunda futura promessa aqui, que já é um cara que, pô, é o artilheiro mundial. E é absurdo. É o Haaland, não tem nem o que falar. Eu coloquei ele futura promessa porque é aquilo, cara. Jogador de futebol é foda. Pode acabar se machucando e tudo isso vir Uhum. por água abaixo, né? Porém, cara, eu posso dizer que claramente, mano, que o Haaland é o futuro do futebol. É o cara que define o jogador perfeito. Pois é, mano. Eu vejo o Haaland como uma mistura do Messi e do Cristiano Ronaldo, cara. Sem zoeira. Ele é um cara que joga muita bola. Ele é a definição do centroavante perfeito. E merecida colocação, mano. Joga muita bola. E infelizmente ele é um cara que a gente não vai ver muito nas Copas do Mundo, né? Porque ele escolheu defender a seleção norueguesa. Mas enfim, é outro assunto. Então, exatamente. Já indo aqui pro próximo ponto, eu coloquei, cara, um jogador que ele ainda, entre os que estão aqui, é o que mais gera dúvida em todo mundo. É o que mais o Uhum, pessoal fala assim, pô, será que vai ser bom mesmo? Mas na minha concepção, mano, é ele que tá salvando o United e não é de hoje. É o Rashford. Cara, o Rashford joga pra cacete. E assim, vale destacar que dos três que a gente falou aqui, os três têm corpo, os três são alto e os três são goleador. Sabe? É muito uhum. interessante a gente citar esse ponto, porque, cara, o Rashford, ele joga na ponta, mas ele também faz centroavante. Cara, ele é um absurdo. Se você vê o jogo do United, ele pode ter uma partida ou outra vacilando, ele pode, obviamente, decair um pouco do futebol em certas horas, mas, mano, ele é o pilar do United, tá ligado? Ele é aquele jogador que, mano, você pode ter todo mundo faltando, menos ele, tá ligado? Uhum. Mano, perfeito, velho. Eu gosto muito do Rashford também.
Eu concordo que ele é um pouco de dúvida, porque ele é considerado uma promessa já faz um bom tempo, mas eu acho que ele tá se estabelecendo aos poucos, ele tá firmando o futebol dele, tá se tornando uma peça mais fundamental pro United. E, cara, ele. Eu não acho que ele vai ter um futuro brilhante, assim como o Haaland e o Mbappé, mas ele é um cara que joga muita bola, mano, não tem discussão. Ele joga muito e merecida colocação também. Perfeito. Indo já aqui pro próximo, a gente tem, pô, não tem como, né? O último. Eu não vou dizer o último, vai. Eu não vou dizer o último, mas um dos últimos craques que a Vila Belmiro criou. E não tem como, tá no maior time do mundo e tá no. E levou, inclusive, esse time pra última final de Champions. O Uhum. Rodrigo. Cara, o Rodrigo, eu acho que ele é muito subestimado, tá ligado? Eu acho que o Rodrigo, ele tem bola, assim, pra. Cara, foi muito o que você falou. Foi muito o que você falou. Ele precisa de uma sequência. Se ele tiver uma sequência, ele vai render muito, tá ligado? E no Real eu tenho certeza que ele vai continuar brilhando. Mano, concordo plenamente, velho. É um cara muito talentoso, é um cara que joga por múltiplas funções. E, mano, e se ele tiver sequência, né, mano, como a gente já falou várias vezes, ele vai se tornar uma peça fundamental do Real Madrid, mano. Que, assim, o Real Madrid não depende do Rodrigo. E se o Rodrigo ele continuar tendo sequência, ele vai se tornar um dos pilares do Real Madrid, saca? E acho, Exatamente. acho correto, mano. Inclusive, falando dos pilares do Real Madrid, a gente chega no último, que é o Vini Júnior. Cara, é impossível você citar Uhum, um brasileiro no auge e não citar o Vini. Cara, o Vini é o melhor jogador da seleção brasileira hoje. Hoje é o uhum. cara que, tipo assim, mano, assim, entra aquela questão, né? A Ney dependência ainda ocorre, porém o Vini Júnior ele consegue escapar um pouco disso, ele consegue ser um pouco fora da linha, né? E, cara, é absurdo. Ele é o melhor da seleção brasileira hoje. Mano, eu digo mais. Vinícius Júnior, ele é o melhor ponta da atualidade. Do mundo inteiro, talvez. Talvez ele fica ali dividindo posição com o Mbappé, né? Porque o Mbappé ele joga centroavante e joga de ponta, né? Então não dá muito pra gente definir. Sim, Mas pela ponta esquerda, mano, o Vinícius Júnior não dá pra você dizer que dá pra você dizer que ele é um cara revolucionário, porque ele tornou normal você driblar dois marcadores e invadir a área. Sabe? É uma coisa que a gente via com caras que eram só gênios, tipo, pô, cara nível Messi, nível Neymar. E o Vinícius Júnior tornou isso normal. Então a gente vê que é um cara que tem muito potencial. A seleção brasileira vai depender dele nos próximos anos. É um cara que tem muita bagagem na Europa, né? Se tornou um dos pilares do Real Madrid, né? Igual eu tinha citado. E, mano, é só sucesso pro moleque. exatamente. Inclusive já pode começar a sua futuras promessas, ô Maçom. Exatamente. Mano, como eu tinha dito, eu fiz de uma forma diferente. E eu coloquei só caras que eu acho que eles ainda, como posso dizer, eles são os famosos underrated, sabe? São subestimados. Uhum. E como primeiro, coloquei um cara que tá se firmando cada vez mais, é um cara que tá se tornando uma peça fundamental, o cara que classificou o Milan, que é o Rafael Leão. Esse moleque joga muita bola. Pela seleção de Portugal, ele tomou espaços de vários jogadores que a gente via que eram importantes. No Milan, ele foi importante nos dois jogos contra o Napoli. Deu duas assistências, o moleque joga muita bola, mano. Rafael Leão, eu não digo que ele precisa sair do Milan, mas se ele sair do Milan pra ir pra algum time maior, tipo um Manchester City, um Real Madrid, vai ser uma coisa fundamental pra carreira dele, porque ele é um cara muito bom, muito versátil e tem um potencial absurdo. Concordo. Mano, o Rafael Leão, ele é um dos principais do Milan, né? Uhum. A gente não pode negar que ele, Tonali, são futuras promessas, essa é a realidade. Cara, eu acho que assim, eu concordo muito. Eu acho que eles entram nessa questão de futuras promessas porque eles representam o jogador do século XXI, Uhum. sabe? Eles representam aquele cara que tem que ter velocidade, porém tem que ter visão de jogo, sabe? Muitas vezes isso não acontecia no futebol antigamente, né? Eu não tô Uhum. dizendo que, pô, pelo amor de Deus, exclusivamente isso só acontece hoje, mas você entendeu, tá ligado? Tô Concordo. ligado. Uhum. Passando pro próximo, eu coloquei o Alexander Isaac.
é centroavante do Newcastle. E pra ser sincero, cara, eu não sou um cara que acompanha muito o Newcastle. Mas o Isaac, ele é um moleque que eu via ele desde o Real Sociedad, o time que ele tava antes. E ele é um cara que é muito subestimado. Ele tem pouca mídia e muito futebol. Ele é um centroavante completo. Cara, não tem o que escrever. Ele é um cara que joga muita bola, ele faz gol e tem pouca mídia. Eu acho que as pessoas deviam abrir mais o olho pra ele. Ele foi acho que a contratação mais cara da história do Newcastle. E Uhum. valeu a pena, cara, porque é um moleque que tem muito potencial. Apesar dele ser norueguês, né, é a mesma coisa do Haaland. A gente não vai ver ele atuando muito pela seleção. Mas ainda assim, cara, é um baita de um nome. É um cara que seria uma peça fundamental em qualquer time da Europa. E eu não sei se ele fica muito tempo no Newcastle, não, mano. Ele é sueco, né? O Sueco, Isaac. sueco. Isso. Então, Falei errado. Exatamente. mano, eu concordo, velho. O Isaac, ele é um absurdo. Inclusive, é um exemplo, assim, até que besta, se a gente for falar, mas é um fato. Cara, Hum. O Isaac, no FIFA 23, a cartinha dele é o mesmo overall do Coutinho, que não tá jogando porra nenhuma, Caraca, mano. tá ligado? Pô, é muita injustiça um bagulho desse, tá ligado? Mas é, mano. É muita injustiça. Pô, e você vê os jogos do Newcastle, mano. Eu acho que tem alguns jogos que ele nem joga de titular. Mas quando ele entra, ele faz gol, cara. Esse É, moleque é muito bom, mano. o moleque é bola. E. Uhum. Passando pro próximo, mano, outro jogador muito subestimado que, apesar dele ter saído do Brasil recentemente, né, ele não, ainda não tá jogando num grande da Europa, que é o Robert Renan, mano. Ele foi envolvido na troca do Corinthians pelo Yuri Alberto, então ele tá lá no Zenit agora, tá jogando muita bola, foi convocado pra seleção brasileira sub-20, foi pra seleção principal, e, cara, eu acho que ele é uma das promessas, assim, de zagueiro, mano. Ele é a maior promessa do futebol brasileiro, mano. Não tem como descrever, mano. O pouco tempo que ele atuou pelo futebol profissional do Corinthians foi suficiente pra ele mostrar que ele tem muito bola pra Europa, velho. Então Peraí, lá no Zenit. peraí, Aí você vai falar alguma coisa? só pra confirmar, só pra confirmar. Você falou o quê? Que ele é a maior espera. Como que é? Não, de zagueiro, eu acho que ele é uma das maiores esperanças Ah, de pro. zagueiro. Ah, de De zagueiro. zagueiro, de zagueiro, de Entendi. zagueiro. Então, continuando, eu acho que no Zenit, mano, ele vai ficar por mais alguns anos, né? Porque o Zenit é um time chato pra segurar jogador. Mas ele tem bola pra qualquer time da Europa, mano. É um moleque que eu Uhum. admiro muito, mano. E, cara, se você vê ele jogando, mano, você vê que ele é um zagueiro que você desejaria no seu time, tá ligado? Que ele é muito seguro, é bom no jogo aéreo, bom no interceptação. É um zagueiro completo. Mano, só pra continuar assim mesmo. Concordo com você. Mano, é complicado a gente ver zagueiro saindo pra Europa, né? Brasileiro assim. Uhum. É difícil, cara. Inclusive o Albert Renan conquistou confiança no Corinthians e tal. Foi vendido, ele foi pro Zenit, né? Isso, Na troca com o Yuri Alberto. exatamente. E tipo assim, pô, legal pra caramba, cara. O Robert Renan. Eu realmente espero que a gente esteja criando um jogador zagueiro jovem e promissor que ajude na seleção, porque essa era de Militão, Marquinhos, ainda tem mais Copa com eles, mas ainda assim tem que estar Uhum. criando alguém ali para ser um sucessor, né? Pois é, cara. A gente já tem alguns outros nomes, né? Que seriam reservas do Marquinhos Militão, né? Que no caso Uhum. seria o Ibañez e o Bremer. Mas ainda assim, a gente tem que pensar no futuro mesmo. Sim. Porque Bremer e Ibanez, eu acho que ele já tem mais de 23 anos, 25, eu não tenho certeza. E o Robert Renan é bem mais jovem, então é questão de planejamento. Isso aí, E velho. passando, exatamente. Passando pro próximo, Vitor Roque. Que, pô, mano, foi artilheiro da seleção sub-20 no campeonato, como é que é? Sul-americano? Que Uhum. teve. Enfim, apesar de não ser muito parâmetro, né? Porque a seleção brasileira é absurdamente mais forte do que as outras. Mas ainda assim, cara, o Vitor Roque é um moleque que joga muita bola, decidiu semifinal de Libertadores. Pô, convocado para a seleção principal merecidamente. E eu não sei quanto tempo ele ainda vai durar no CAP, mas ainda assim, cara, ele é um jogador fundamental no time do Atlético Paranaense. Tem muito potencial para jogar na Europa. E espero que ele se desenvolva cada vez mais, mano, porque a seleção precisa de centroavante. Então, velho, o pior é que assim, eu entendo, tá ligado? O Vitor Roque, ele
Ele é um absurdo, Uhum. tal, tudo. Mas assim, mano, eu acho que em promessa de seleção brasileira, assim, eu acho que o Vitor Roque, ele tem mais técnica do que o Marcos Uhum. Leonardo. Ele tem mais técnica, ele tem aquela famosa paciência. Ele toca a bola que ele pensa no que ele vai fazer. Só que, cara, a gente não pode negar uma coisa. Em relação a números, o Marcos Leonardo é maior. A gente tem, Ah, com certeza. se a gente for pegar, por exemplo, que o Marcos Leonardo joga em um time completamente desfalcado, que é muito pior que o Atlético Paranaense, e disputa, por exemplo, o Campeonato Paulista, tudo bem, o Vitor Roque, ele definiu uma semifinal de Libertadores, mas pô, o Marcos Leonardo, ele disputa ali o Paulista em comparação ao Paranaense, tá ligado? Que é um Uhum. campeonato muito mais difícil e tal. Eu acho que assim, é, eu acho que o Vitor Roque e o Marcos Leonardo, eu acho que eles andam juntos, tá ligado? Eu acho que são ambos jogadores que podem ser muito úteis pra seleção brasileira. E, cara, se não for pra ser titular, mano, pelo menos reserva, velho. Pelo menos reserva. Uhum. Mano, te falar que eu concordo, tá ligado? Mas é que questão de potencial é muito difícil a gente comparar um com o outro, né? Tendo em vista Uhum. que, pô, são jogadores da mesma idade, são jogadores de, como se diz, são técnicas diferentes, são jogadores com características diferentes. Então, eu acho justo, né, colocar o Marcos Leonardo como futura promessa também. Eu não coloquei porque eu não lembrei mesmo, pra ser sincero. Mas eu colocaria, mano, pra ser sincero. O Marcos Leonardo é um moleque muito jovem. Fez gol, inclusive, hoje no contra o América Mineiro. É, E é outro moleque que eu torço muito pra dar certo. Assim, fora do Brasil. Mas você entendeu, mano. Porque, mano, o Brasil precisa de novos representantes de atacante. E, mano, Marcos Leonardo e Vitor Roque são dois nomes que estão aí pra somar. com certeza, com certeza. Bom, passando pro próximo tópico, mano, que são os jogadores que a gente admira. Que no caso, obviamente, todos os jogadores que estão nessa tier list a gente admira. Mas esse ranking é especificamente para aqueles jogadores que a gente considera que são aqueles caras que são craques, são bom de bola, mas não é nível ídolo, entendeu? Então pode falar aí os seus primeiro, mano. Então, só um adendo, eu acho que assim, eu pelo menos na minha tier list eu coloquei que admiro, eu coloquei alguns jogadores que são ídolos, mas ídolos no Uhum, quesito Santos, entende? entendi. Já Uhum. explicando aqui, eu coloquei, inclusive, não, eu não vou adiantar, mas eu tô ligado que na sua tier list você também colocou um ídolo do Corinthians. Sim, sim, dois, na verdade. Dois isso. Enfim, falando aqui da minha tier list, admiro. Eu fiz uma tier list de admiro só com jogadores que jogaram no Santos. Então, por exemplo, o primeiro é Kleber Pereira. O Kleber Pereira, ele chegou a jogar no Santos em 2008, 2009. Ele chegou a pegar a época do Neymar, a época que o Neymar tava começando a surgir. E, cara, é, é bizarro a gente parar pra ver que é um jogador que tem pouca mídia, mas ele é muito foda. Cara, ele é aquele centroavante que ele faz o que é pedido. A bola tá na área, sobrou pra ele, ele faz gol. Ele é simplesmente um absurdo de 9, sabe? E eu gosto de citar ele aqui, que ele é um ídolo pro Santos, porque ele foi o jogador que evitou o Santos ser rebaixado, né? O Santos 2008 estava sofrendo a pressão da porra, inclusive foi o ano que o Santos mais bateu perto de ser rebaixado. E, cara, o time inteiro era horrível. Só que o Kleber era o cara que salvava. Era aquele cara que você sabia que se a bola sobrasse na área, ele ia fazer. Ele ia construir, ele ia ajudar. Então, pra mim, ele entra como um ídolo do Santos. Perfeito, mano. Vale muito a pena destacar esse tipo de cara, velho, que salva o time do rebaixamento. E, pô, mano, Corinthians, eu não coloquei na minha tier list, mano, mas um cara que é assim também é o Chicão, mano, o zagueiro. Que ele é Hum, um cara que foi rebaixado com o Corinthians em 2007, mas ele teve presente em toda aquela passagem de que o Corinthians caiu, se reergueu e foi campeão da Libertadores e Mundial. Ele teve presente e foi titular em todo esse tempo. Então eu entendo perfeitamente sua colocação, mano. pois é, velho. Pois é. E, assim, só um adendo também. Ele foi um cara que ele foi responsável por meio que fundamentar o Neymar, tá ligado? Eles jogaram Uhum. junto na época, então é absurdo. Enfim, próximo aqui, Coutinho. Cara, o Coutinho, ele é um cara que ele. Assim, se a gente fala de Pelé, a gente tem que falar dele.
sabe? O Coutinho, ele era ponta, Uhum. ele tem números absurdos, absurdos. Ele tem 368 gols em 457 partidas Caramba. e assim, a gente eu gosto assim de citar que o Santos é uma parada que é um clube que ele, cara, um dos mais importantes do mundo. Pra mim é o mais importante do mundo. Sabe, o clube que mais tem gols no mundo. E você vê, por exemplo, pessoas antigas mesmo, pessoas já vividas, falando, mano, o Santos nessa época de Coutinho, Pepe, Pelé, até da época do Zito também. O Zico foi um pouco mais pra frente, mas enfim. Uhum. Cara, o Santos ele não ganhava. O Santos ele goleava. Sabe, a pergunta era, o Santos. Não, a pergunta não era se o Santos ganhou, a pergunta era de quanto o Santos ganhou. Então, cara, seria muito injusto da minha parte eu não citar o Coutinho. O Coutinho ele só não foi melhor porque ele teve problemas pique Ronaldo. E eu não digo no Entendi. joelho, eu não digo no joelho, eu digo ele começou a engordar. Ah, sim, sim. Ele começou a engordar e ele começou a abandonar a carreira do futebol, mas ainda assim é um absurdo de jogador. Com certeza, mano. Pô, só do cara tá estrelando ao lado do Pelé, mano, já mostra que é um patamar diferente, tá ligado? Pois é, pois é. Perfeito, mano. Indo pro próximo aqui também, cara, eu quero citar o Elano, velho. O Elano, mano, todo mundo conhece, sabe? O Elano, ele Uhum. jogou em muitos clubes mesmo. Santos, Grêmio, Flamengo, tudo mais, inclusive no Santos. Moleque, eles no Santos ele foi e voltou, foi e voltou, foi e voltou. Moleque, ele jogou 2005, ele jogou 2012, ele chegou a jogar. Inclusive, ele foi o capitão do triplo, pelo amor de Deus. É, ele junto com o do Dracena também. 15 ele jogou no Santos, quando teve a época da velha guarda voltando a ganhar título no Santos. 17 ele se aposentou, mas é um cara absurdo. E ele virou treinador, inclusive, um baita de um treinador. E assim, o que eu posso dizer, cara, é o cara que cuidava da meiuca, sabe? Era o 8 ali que você fala, mano, esse cara ele é, porra, desejável em qualquer time, não é à toa que jogou na seleção, né? Certeza, mano. Mano, o Elano é um absurdo, cara. Porque quando a gente pensa em Santos de 2012, Santos campeão, o auge do Santos recente, né? Cara, Uhum. não tem como a gente não lembrar do Elano e do Arouca, tá ligado? São dois Isso, jogadores que, porra, fizeram campanhas históricas com o Santos, tanto não só a Libertadores, tá ligado? Mas também os campeonatos paulistas que eles jogaram. Então, são jogadores que merecem muita visibilidade, são caras que merecem respeito. E o Elano, né, como você disse, virou treinador, que tenha sucesso aí na carreira de treinador, mano. Que faça bons trabalhos. é isso. Indo pro próximo tópico aqui, cara, esse é polêmico. Esse é Uhum. polêmico, só que a gente tá aqui exclusivamente falando do jogador e não do, do Da ser pessoa, humano né? em si, da Exatamente, pessoa. exatamente. Cara, assim, eu preciso entrar em um ponto antes. O Santos tá querendo fazer a nova Vila Belmiro e para homenagear os ídolos do clube, ele quer colocar na fachada, assim, da vila, tipo um desenho mesmo de cada jogador que passou no Santos. E cada Uhum. jogador histórico. E, cara, nesse projeto não tá o Robinho, por causa do que ele fez. Cara, é um erro de uma magnitude, assim, astronômica. Cara, tem gente que considera o Robinho maior que Neymar. Pro Santos. Considera o Robinho maior Uhum. que Neymar. Cara, o Robinho, se a gente for. Cara, porque é foda, cara. Eu cheguei a acompanhar o Robinho na época 2009, 2010. Ele chegou a jogar no Santos também, 15 também. Cara, mas o Robinho, ele foi o precessor do Neymar, entende? Ele foi aquele cara que o Santos ele já tinha essa questão do drible, essa questão do jogador é, ser pequeno, mas ele ser ágil, ser rápido. Cara, o Robinho, ele foi aquele cara que foi um absurdo. Um dos maiores títulos da história do Santos Futebol Clube, inclusive tá no Museu do Santos, é o Brasileirão 2002. E o Robinho foi o cara que representou aquele Brasileirão que ganhou em cima do Corinthians no Morumbi, a época das 8 pedaladas, que virou até hino do clube. Cara, o Robinho, ele é o Santos, tá ligado? Você vê que ele jogou em Atlético Mineiro, ele jogou em Milan, Real, mas
automaticamente que você lembra do Robinho, a imagem vem o Santos, tá ligado? Ele, Uhum. eu assim, se eu fosse falar aqui da importância que ele teve pro Santos, eu demoraria o podcast inteiro. Então, só pra não ser muito enrolado aqui, Robinho é foda e ele merece estar em admiro aqui. Com certeza, mano. O Robinho é foda que ele é um cara que tem uma carreira espetacular, tem uma história linda com o Santos, mas por conta de uma situação, né, que a gente não pode entrar em detalhes, ele manchou a própria carreira. Isso é muito triste, né, mano? Porque não é só o Robinho que isso aconteceu, né, mano? A gente pode citar até outros jogadores que tiveram problemas extracampo que afetaram suas carreiras, mano. Outro exemplo, mano, que a gente vai comentar mais pra frente, é o próprio Maradona, né? Uhum. Então, que obviamente não é na mesma magnitude o problema que os dois tiveram, mas ainda assim, mano, eles ficaram marcados por causa de problemas extracampo. Mas ainda assim, mano, Robinho merece respeito, como jogador. Exato, exato. Agora aqui entrando no último, né, de admiro, Serginho Chulapa, mano, cara, Craque. é craque, craque, tipo, e assim, ele é tão foda que ele é artilheiro no Santos e no São Paulo, em dois times Dois times rivais. rivais, ele conseguiu ser artilheiro e ídolo nos dois, sabe? Se você chega no Uhum. São Paulino e você fala assim, mano, me fala um ídolo sem ser o Ceni, ou ele vai falar Raí, ou ele vai falar Chulapa, porque é a realidade, sabe? O Chulapa é foda, o Chulapa ele inclusive ele virou auxiliar técnico, ele comandou dois jogos do Santos no último ano, quando o Orlando Ribeiro tinha sido demitido. E, cara, eu acho um puta no jogador e ele merece muito estar em quem admiro, tanto na questão mundial, né? Tanto na questão, quer dizer, tanto na questão nacional, né? São Paulo e Santos, e tanto na questão em si do jogador que ele é, de tão foda que ele representou, sabe? Com certeza, mano. E inclusive, mano, eu não sei se essa informação procede, mas aqui tá dizendo que ele é o maior artilheiro da história do São Paulo e tem 242 gols. Então, pô, mano, só dele ter uma história com o São Paulo, ter uma história com o Santos, mano, mostra que é um absurdo de jogador, mano. É, Merece estar na posição que tá, mano. com certeza. Pode começar a sua aí já, ô Maçom. Mano, eu coloquei 6 jogadores porque o último da lista não tinha como faltar, tá ligado? Mas Uhum. seguindo essa mesmo raciocínio que você falou de ídolos do clube, mano, eu coloquei 2 jogadores, começando pelo Sócrates, mano. Sócrates, ele talvez merecia estar mais alto nessa lista, mas como ele é um cara que eu não vi jogar, então eu não posso opinar sobre o futebol, mas eu coloquei nessa posição pela representatividade dele, tá ligado? Quando a gente pensa na Uhum. imagem do Corinthians, na imagem do clube do povo, a gente tá imaginando Sócrates, cara. Esse cara foi É, muito importante nas causas sociais que o Corinthians lutou. Fez parte pô, ele é a cara do símbolo do. Ele é o símbolo do movimento que o Corinthians participou, né? Da democracia. E, e além de tudo, ele foi um absurdo como jogador também. Porque ele fez parte da seleção brasileira, jogou em clubes da Europa, jogou na Fiorentina. E ele consegue. Ele é o verdadeiro símbolo da camisa 8, na minha opinião. Porque ele é aquele cara que tinha visão de jogo, conseguia comandar o time, ele era o verdadeiro maestro de um time. E além de tudo, no extracampo ele era um cara impecável, né? Pô, o Dr. Sócrates é um cara que ele é a imagem dos ídolos do Corinthians, ele é um cara que é um absurdo, tá ligado? E é até um pouco redundante ficar falando que ele é um cara que é um símbolo do Corinthians, mas é a pura verdade. Porque ele é um cara que sempre representou do Corinthians do dia que ele entrou pro Corinthians até o dia que ele faleceu, tá ligado? Então, eu acho que ele merece essa posição. cara, mano, não tem como concordar mais, velho. Sócrates, ele. É foda a gente falar por causa que, mano, o Sócrates ele tem uma importância extracampo, cara, Uhum. sabe? Uma coisa que poucos jogadores conseguem, mano. Pois é, mano, pois é. Cara, você vê que existe jogador que simplesmente faz uma carreira brilhante, ok, isso é um fato, faz uma carreira absurda. Cara, e tipo, só que não acaba não agindo de uma certa forma que auxilia o seu país no contexto geral, Uhum. sabe? E o Sócrates ele fez isso, sabe?
Ele representa muito as causas sociais do Corinthians, né? Como você mesmo disse. E, cara, isso é muito foda, tá ligado? É uma parada que, assim, é única do Sócrates. Eu, de verdade, eu não consigo imaginar algum outro jogador que chegou a real fazer isso na história. E, pô, eu concordo com você. Você imagina no Sócrates, você automaticamente imagina no Corinthians. Ou o Corinthians imagina no Sócrates. Exatamente, mano. Passando, a gente tem aqui o Emerson Sheik, que ele é um ídolo, assim, do Corinthians, mano, por motivos diferentes do Sócrates. Que, no caso, ele é um ídolo do Corinthians pelo motivo de que ele é o símbolo de um campeonato que o Corinthians nunca teve, que é a Libertadores. Quando a gente pensa na Libertadores de 2012, a gente tem que lembrar do Emerson Sheik. Que Sim. ele é um cara que sempre. Porra, mano, ele é um cara raçudo, ele é um cara que, de certa forma, ele tinha pouca técnica, mas ele sabia jogar muito bem, tá ligado? Naquela Libertadores de 2012, ele definiu o jogo contra o Santos e depois ele fez 2 gols na final contra o Boca. Então, porra, o Emerson Sheik é um cara muito decisivo, é um cara que merece admiração, tá ligado? Conseguiu jogar muito, inclusive no Flamengo também. Então, cara, o Emerson, ele é um cara que merece ser admirado por todos os corintianos. Então, apesar dele ultimamente tá fazendo parte da mídia, né? Ele critica muito o Corinthians, critica muito outros times, ele é um cara que, enfim, coisas extra-campo. Mas o Emerson Sheik, mano, ainda assim, como jogador, é um cara absurdo. Um cara que é o símbolo da Libertadores 2012 e merece mais reconhecimento pela parte da torcida do Corinthians, mano. Mano, eu posso falar aqui, velho, que eu não vi Sócrates jogar, mas entre esses dois aí, eu vi o Sheik. E, mano, o Sheik, cara, eu ficava puto com ele em campo, cara. Puto, puto, porque esse cara era chato, velho. Era chato em campo, ele era raçudo, como você mesmo disse. E, mano, ele. Cara, tipo, ele pode ter jogado no Flamengo também e tal, mas é aquela, velho. Pra mim, ele é eternizado no Corinthians, né? Uhum. Falam que aquela semifinal foi em 2012, que o Corinthians eliminou o Santos foi roubada, mas eu não vou entrar nesse mérito. Mas, cara, ainda assim o Sheik ele é fudido, sabe? Ele é fudido. Eu acho que assim, ele, o ídolo do Corinthians naquela época, 2012, foi o Guerreiro. Não tem como, tá ligado? Tipo, Mas pelo foi, Mundial, pelo Mundial. sim, sim, pelo Mundial. Agora, o Sheik, ele foi o ídolo na Libertadores. Pois é, E mano. ele foi junto com o Cássio, né? Pois é, mano. O Cássio foi Cássio. ídolo. O Cássio eu vou falar mais pra frente, mano. Esse cara é foda. Esse Cássio é fudido. Pois é, mano. Bom, próximo aqui, mano. Coloquei o Vinícius Júnior, que como eu tinha dito antes, mano, eu não coloquei ele como futura promessa, porque eu acredito que ele já é realidade, tá ligado? Uhum. Eu coloquei ele em admiro porque, mas ele provavelmente no futuro ele vai ser craque ou gênio. Ele é um cara muito novo. A gente já falou muito do Vinícius Júnior, cara. Ele é um absurdo, como eu disse antes, ele é um cara que tornou normal você driblar dois jogadores e invadir a área, sabe? É, Isso. é um absurdo de jogador, mano. E esse ano tá quase ganhando a segunda Champions, tá ligado? Pois é. Bom, passando pro próximo, mano, Kylian Mbappé. E, mano, mesma coisa. Ele só tá em admiro porque ele ainda é muito jovem e ainda tem espaço pra crescer, mano. E como eu já disse antes, mano, um cara que faz 3 gols numa final de Mundial, mano, é um cara que você não pode colocar ele abaixo de nenhum outro jogador, tá ligado? Porque ele é um absurdo. Uhum. O Mbappé, ele é um cara que tá É desperdiçando o futebol decisivo. dele. Então, decisivo pra caralho, mano. Ele tá desperdiçando o futebol dele no PSG. Poderia estar mais alto se ele tivesse num time maior, se tivesse num time mais ambicioso. Sim. Mas, enfim, mano, escolhas dele. Pois é, eu não vou nem tentar explicar aqui, porque, cara, é real. A gente já falou muito do Vini, do Mbappé, e eles são simplesmente a imagem do jogador hoje, tá ligado? O futebol Não tem moderno se resume nesses dois caras, mano. Não tem isso. exatamente. Bom, próximo, mano. Didico, Adriano Imperador. É um cara que, mano, foi ídolo pelo Flamengo, jogou um absurdo no Flamengo. Mas a minha admiração pelo Adriano Imperador é pelo quesito dele ter jogado muito na Europa e também porque
em um jogo que ele entrou, ele decidiu um campeonato pelo Corinthians, tá ligado? Isso eu acho que é um absurdo, tá ligado? Porque ele chegou Uhum. no Corinthians fora de forma, não tava jogando bem, essa que era a realidade. Mas em um jogo que ele entrou contra o Atlético Mineiro, ele fez um gol. E esse gol simplesmente ditou que o Corinthians foi campeão brasileiro em 2011. Então, pô, Sim. cara, ele é um cara que consegue uma coisa que é muito rara, que é você ter admiração da torcida do Corinthians e do Flamengo ao mesmo tempo. E tanto por isso quanto pelo fato dele ter sido um jogador importante da seleção, ter sido um cara importante na Inter de Milão, outros times da Europa, torna ele um cara que foi um craque, mas que poderia ter um potencial maior, ter o potencial mais explorado. Que infelizmente, mano, por é, falta de disciplina, né? Vamos descrever assim, ele não foi maior do que ele poderia ser, tá ligado? Sim, sim. É, infelizmente acontece isso com vários jogadores, né? Uhum. E é complicado. Mas assim, mano, falando aqui do Adriano Imperador, moleque, você pega Adriano Imperador, você pega Jô e você pega Wagner Love. Moleque, pra mim esses três caras são a imagem do Corinthians, Caralho, tá mano, ligado? verdade. E eu adicionaria outro, mano, o Lee Edson. Lee Outro cara Edson, que. isso Então, também, o Lee mano. Edson, ele foi o verdadeiro herói daquele Campeonato Brasileiro de 2011. Mas eu coloquei aqui Uhum. o Adriano Imperador porque ele é um cara mais simbólico, tá ligado? Mas o Lee Edson, ele pode ser citado como uma menção honrosa aí, mano. Que apesar de não ter sido um cara que, pô, jogou na seleção, jogou na Europa, não sei o quê, foi um cara que foi importante pra caralho no Corinthians, mano. Não tenho o que descrever, mano. Foi um artilheiro absurdo em 2011 e merece respeito, assim como o Adriano Imperador, mano. Com certeza, com certeza. E É, assim, eu só queria citar uma parada. O Adriano ele chegou jogando em 2011, né, pelo Corinthians. 2011. E, e assim, cara, é uma parada que me vem à tona. 2011, o Santos estava no auge, tá ligado? Uhum. Libertadores, disputando Mundial, tudo. Só que assim, cara, eu lembro desde aquela época, cara, o Santos, ele tinha um problema. Ele pegava o Corinthians ou qualquer outro time e o Santos, ele não jogava até tomar um gol. O Santos, ele sempre começava perdendo e eu lembro muito disso por causa que, tipo, eu acompanhava Santos e Corinthians, por exemplo, clássico. E, moleque, o Corinthians, ele sempre fazia gol assim. Tipo, você via vários jogadores como. Eu cresci vendo o Santos tomando gol de Wagner Love, de Jô, de, Gedson. de Lee Edson também. E, cara, sempre foi assim. Tipo, o Santos ele conseguia até empatar ou virar, inclusive. Mas, assim, cara, é interessante porque, cara, eu acho que o Adriano Imperador, ele, assim como o Sócrates, só que na época atual, ele é a imagem do Corinthians, tá ligado? Uhum. Aquele cara raçudo, inclusive na seleção brasileira, mano, ele é um absurdo. É, eu digo absurdo não tanto em técnica, mas no quesito de ele ser aquele cara que ele dá medo pro adversário de enfrentar, tá ligado? Pois é, mano. E é muito top. Exatamente. E passando pro próximo, mano, que pode ser até um pouco controverso, né? Tendo em vista que eu sou um cara corintiano e tal. E esse cara odeia o Corinthians. Mas ele é um cara que merece respeito, mano. Não tem o que dizer. Que é o Rogério Ceni, mano. Na Uhum. minha opinião, ele é um dos goleiros mais simbólicos da história, mano. Merece ser melhor visto pelo mundo. É um cara que. Pô, ele tem mais de 130 gols na carreira, mano. Sendo goleiro, tá ligado? É, É, exatamente. é um cara que, mano, é muito simbólico, tá ligado? Um cara que bate falta, bate pênalti. E além de tudo, era conhecido por agarrar pênalti, fazer defesas miraculosas assim, pô. Ele defendeu bolas absurdas no Mundial, mano, pelo São Paulo. Contra o Liverpool, Contra o Liverpool, então, mano. Então o de São fato. Paulo, mano, ele deve muito ao Ceni. Não como treinador, né, obviamente. Ele acabou de ser demitido, mas Uhum. como jogador, mano, o Ceni é um absurdo. E eu tenho certeza que muitos São Paulinos consideram o Ceni como o maior ídolo da história. E Não, com com certeza. merecidamente, porque o Ceni, o que ele fez no São Paulo é um absurdo, cara. Mudou o time de patamar, assim, de fato. Cara, é até engraçado a gente falar por causa que, assim, num contexto geral, acaba sendo meio, meio nada a ver você
definir um goleiro como seu ídolo, tá ligado? De um time. Uhum. Só que o Ceni, ele reinventou. O Ceni, ele é artilheiro no São Paulo, sendo goleiro, tá Não, ligado? pois é, mano. Então, tipo, é bizarro, cara. O Ceni, ele reinventou. Ele era aquele jogador, mano, que muita gente considerava como aquele 12º jogador. Aquele cara que, além de ser goleiro, ele poderia bater uma falta, ele poderia bater um pênalti, e grande parte das vezes ele ia acertar ou ia pelo menos chegar perto disso. Então, merecidíssimo tá nessa lista. Perfeito, mano. Passando pro próximo, mano. Próxima parte da lista. Craque. Que, porra, mano, são aqueles caras que já chegam no nível ídolo. São os caras que a gente considera como os mais fodas, assim. E pode começar aí o seu, mano. Então, vamos lá. Com relação a craque, assim, eu não considerei tanto quantidade de gol, tá? Esses jogadores, eles têm absurdos gols aqui, quantidade absurda, mas ainda assim tem duas listas acima que estão melhores que eles. Uhum. Então eu considerei aqui mais por relação de revolucionar o futebol e com relação a ser um cara tão importante assim na história da sua seleção ou mundial. Ronaldo Fenômeno. Ponto. Cara, o próprio nome já diz, velho. Ronaldo Fenômeno, um absurdo de jogador. Mano. O 9 definitivo. Cara, é o que o pessoal fala. É o que o pessoal fala. O maior 9 que o mundo já teve, sabe? Uhum. O Ronaldo, ele é simplesmente um absurdo. Se não fosse as duas lesões no joelho, ele teria jogado muito mais. E só que assim, cara, já ganhou a Copa do Mundo pro Brasil, Duas. já fez o dele, isso, duas, e tipo, porra, não tem o que falar, tá ligado? O Ronaldo é Perfeito, mano. foda, é foda. Cara, o Ronaldo. É impossível, mano, você não falar. Como corintiano, você falar do Ronaldo e não lembrar do que ele fez pelo Corinthians, mano. Porque, porra, ele é um cara que. Ele é ídolo no mundo inteiro. E ainda assim, no final da carreira, ele decidiu vir pro Corinthians. Trouxe patrocinadores pro Corinthians. Decidiu o Reergueu, Paulista em cima decidiu, do Santos, com decidiu um aquele golaço. Paulista. Não só um Paulista, como uma Copa do Brasil também, 2009. Então, porra, mano, Ronaldo Nazário, velho. É foda, mano, porque esse cara, se a gente montar uma seleção mundial da história, assim, de todos os tempos, ele é o 9 mano. Não Sim, tem, ele é o melhor centroavante da história. Ele é um cara que, se não fosse as lesões, mano, eu diria que ele estaria ali pau a pau com o Pelé, mano. Porque é óbvio que, porra, não tenho bola de cristal, então não dá pra saber como é que seria. Mas, mano, se não fosse as lesões, mano, ele seria um absurdo. Maior do que ele já é. pois é, mano, pois é, velho. É simplesmente incrível, assim. E se, tipo, você vê, mano, ex-goleiros aí falam, velho, que o melhor assim, no caso, o pior centroavante de se marcar era ele, sabe? Ele Uhum, era imprevisível, ele era imprevisível. Você vê cenas da Itália, na época que pegava o Brasil contra o Ronaldo, tipo, os zagueiros, assim, clássicos, treinando e tentando descobrir do jeito que eles podem melhor marcar o Ronaldo, tá ligado? pois é. Então é um absurdo, mas enfim. É, o próximo dessa lista aqui eu não poderia deixar de fora, né? É o cara que carregou a seleção nos últimos anos. Ele é muito. Cara, é engraçado, cara. É subestimado. Vamos ser Uhum, sinceros. Cara, ele é muito julgado, tá ligado? Só pois é. dele ser essa imagem, ele é muito julgado, mas ele é o cara que carregou a seleção brasileira. Ele é o cara que ultrapassou o Pelé em gols da seleção brasileira. E absurdo, absurdo. Neymar Júnior, sabe? Pois é, Cria do mano. Santos, cria da Vila, jogou pra cacete no Santos, jogou pra cacete no Barça, jogou pra cacete no PSG. Não tá em alta, a idade pega, mas ainda assim, ele fez história e merece estar aqui. Pois é, mano. As pessoas só vão lembrar do Neymar, mano, quando ele se aposentar. Essa é a verdade, mano. Porque não estão É dando o verdade, devido valor pra ele, velho. é verdade. Porque, cara, é um cara que. O que ele fez no Barcelona foi um absurdo, mano. Apesar de ele ter sido coadjuvante do Messi, aquela campanha de 2015 foi um absurdo, mano. O Neymar, ele vai ser marcado como uma das lendas, assim, do futebol. Porque ele é um cara que, pô, revolucionou o futebol, mano. Não tem jeito. Inventaram uma regra justamente por causa da forma que ele bate a pênalti, que é o negócio da paradinha.
E todo. Isso. Então, mano, e é um negócio que de fato desestabilizava os goleiros, mano. E ele. É. Inclusive, bloquearam Uhum. isso, adivinha em cima de quem? Do Rogério Ceni, não foi? Rogério Ceni. Pois é, mano. E ele mesmo fazia paradinha, né? Um pouquinho hipócrita, mas tudo bem. Pois é. Mas, cara, de fato, era uma estratégia que o Neymar ele espalhou pelo mundo inteiro. E, pô, é desleal, cara, porque é muito foda, mano, uma paradinha. Mas, enfim, o Neymar é foda, mano. Em resumo, é isso. Exatamente. Vamos lá, indo pro próximo aqui, eu considerei essa lista de craque porque pra mim são jogadores que eles não chegam. Tipo assim, se a gente for ser sincero, eles são jogadores muito bons, mas um pouco da irresponsabilidade e lesão Uhum, atrapalhou eles. E concordo. aí entra a questão do Ronaldinho. Cara, o Ronaldinho, ele é o rei do freestyle, sabe? Ele é aquele cara que não tem como você ver um jogo dele e você não fala, puta que pariu, esse cara, tá ligado? Tipo, Uhum, não tem como, cara. O Ronaldinho, ele, ele é o Neymar antigo, né? 2002, muito mais tempo. E até mesmo quando ele estreou no PSG, ele fez um puta de um golaço. E, cara, no Barcelona também ele estreou fazendo golaço. Assim, é um cara que ele é marcado não só aqui no Brasil, mas também mundialmente. Ele é um ídolo no Barcelona e ele é lembrado até hoje lá. Então, é incrível. com certeza, mano. O Ronaldinho Gaúcho, mano, ele. A mesma coisa do que a gente falou do Neymar, mano. Que, pô, o Neymar ele inventou aquele negócio lá da paradinha e tal, que foi proibido. Da mesma Uhum. forma, o Ronaldinho, ele disseminou aquele negócio de bater a falta por baixo da barreira. E, cara, e hoje, até hoje, mano, todos os times, quando tem uma falta perigosa, eles colocam o jogador deitado atrás da barreira por causa dessa estratégia do Ronaldinho, mano. Que ele já fez gol em cima do Santos, inclusive, fazendo esse gol de debaixo da barreira. É uma coisa muito icônica. E isso é só um dos exemplos, mano, que mostra que como o cara foi revolucionário no futebol. Pessoas não dão o devido valor pro Ronaldinho, mano, porque falam que, sei lá, jogador X é melhor que ele, teve uma carreira melhor, mais vitoriosa. Mas, cara, o Ronaldinho é foda, mano. Ele é o verdadeiro símbolo do que é um jogador showman. Porque os Sim, dribles que ele fazia, o freestyle dele que ele fazia era um absurdo, mano. Até os dias de hoje, mano, poucos conseguem replicar, tá ligado? sim. Exatamente, cara, exatamente. Indo pro próximo aqui, cara, eu seria muito. Cara, estaria cometendo um crime de ódio se deixar esse cara fora da lista, tá ligado? Uhum. Romário, filho. Moleque. Isso é foda, hein? Cara, o Romário simplesmente. Assim, dá saudade de você ter um jogador assim na seleção. Dá saudade, cara. Uhum. Faz tempo que a gente não tem. Inclusive, a gente já falou em episódios anteriores que a gente não tem um centroavante definitivo. Aquele cara que, pô, ele consegue ser aquele cara que vai estar na área, ele vai fazer gol, ou ele vai acabar ajudando a construir. É raro você ver isso. É raro você ver isso. E na seleção é o que mais falta. Cara, o Romário é o único cara que ele jogou em três clubes da seleção. Em três clubes do Rio de Janeiro e foi ídolo em todos, tá ligado? Uhum. Jogou Vasco, Fluminense, jogou no Flamengo. E, cara, é simplesmente um absurdo. É simplesmente um absurdo. A disputa entre Romário e Edmundo foi uma das paradas mais fodas assim do futebol brasileiro. E o Romário, ele era aquele cara, velho, que dá saudade muito, porque além dele ser aquele cara que ele fazia gol, ele tinha aquele aspecto dele em si, tá Uhum. ligado? O Romário, ele era aquele cara que mano, que ele tretava, ele batia em torcedor, ele batia em jogador do próprio time ou contra o time dele. Cara, o Romário, ele é histórico, ele tem que estar nessa lista. O Romário, ele completou 1.000 gols na carreira. Sim, é aquela questão, Não não é de oficiais, né, e fato. tal. Então, não é 1.000 gols oficiais, né? Entra gols antes dele ser profissional e entra gols de jogos festivos. Mas ainda assim, cara, você vê que pô, simplesmente o cara ter jogado a Copa de 2002, tá ligado? E o cara ainda assim, desde aquela época até os anos 90, ele sempre manteve bom auge, tá ligado?
Uhum. E é simplesmente um absurdo. É Pois é, craque, mano. craque. Cara, eu não, eu deixei ele de fora da minha lista, mano. Confesso que foi um erro meu. Mas, cara, o Romário é um absurdo, mano. Porque esse cara, ele tem a essência do brasileiro, mano. Ele é Uhum. muito foda, mano. Porque apesar desse aspecto briguento e tal, faz parte da personalidade dele, mano. Isso foi uma das coisas que marcou ele. O cara ser protagonista, mano, do futebol brasileiro, inclusive da própria seleção, mano, desde os anos 90 até 2002, né, mano, que ele participou da Copa. É um absurdo, mano. É um cara que tá marcado na história do futebol. Tá cravado ali como um dos maiores nomes da história do futebol brasileiro. E, mano, merecido. Como craque, como gênio, como ídolo, mano. O Romário é foda. Então, é só um adendo, só um adendo. É, ele não chegou a jogar, na verdade, de 2002. Ele chegou a jogar de 98 Ah, foi isso, né? e ele ficou fora de 2002, 2006. Cara, entra a questão, por que que ele ficou fora? Porque ele era tretado Ah, com os tem. técnicos. Cara, é bizarro, cara. Então, tipo, pô, o Romário, ele é fudido, ele é absurdo, tá Pois ligado? é, mano, pois é. E só entrar no último aqui de craque, Zidane. Cara, o Zidane, não tem o que falar, tá ligado? Entre os que a gente falou aqui, ele, de uma certa forma, ele se assemelha ao Elano em posição, porque ele é MEI, então ele até de vez em quando ele fazia uns jogos de atacante, mas Uhum. não era tão forte dele. Mas assim, cara, o Zidane é um absurdo. O Zidane, ele marcou a França e, pô, ele tem história, tá ligado? Ele Uhum. reinventou também o meio-campo do futebol, tá ligado? Pois é. Você tem, por exemplo, jogadores históricos que foram meio-campistas, assim, completamente absurdos, assim, na história, que fizeram história no Boca ou em vários outros times espalhados pelo mundo. Só que o Zidane, ele não pode ficar de fora, tá ligado? O Zidane, ele é simplesmente absurdo, tanto no Real, tá ligado? Quanto na França em si, sabe? Então é Uhum. simplesmente absurdo. Mano, Zidane obliterou a seleção brasileira. Só isso já é o Isso. suficiente pra ele já estar marcado na história, mano. Zidane é um cara que, porra, pensar em meia atacante, meia armador, o Zidane é um dos maiores nomes, mano. Não tem jeito. Ele é muito foda. A Copa de 2000 e... Qual que foi a Copa mesmo que a Itália foi campeã? Em cima da França? Deixa eu ver aqui. Foi Mas, enfim, 2006? foi 2000. Não tô lembrado, mano. Enfim, o Zidane Foi foi 2006. 2006, né? E, cara, que teve aquela questão da cabeçada do Zidane, né, mano? A famosa cabeçada do Hum. Zidane. Cara, isso é um negócio que ficou marcado, tá ligado? E, de fato, mano, um erro dele, que foi ser expulso por um motivo bobo, mudou todo o curso da seleção da França, mano. Porque eles poderiam ser campeões aquele ano. Aquele jogo foi pros pênaltis depois. E o Zidane era um batedor de pênalti. Era um dos batedores de pênalti da França. E aí, por ele ter sido expulso, mano, a França perdeu um dos batedores principais e acabou perdendo. É óbvio que não dá pra gente saber, né, se pô, seria a mesma coisa ou não, se ele tivesse ficado, mas ainda assim fica marcado, né, mano, essa questão. Com certeza, ele é absurdo. Agora pode começar a sua lista, Wilson. Bom, caramba, mano. Começando pelos craques aqui, mano. Um pouco polêmico ele tá abaixo dos outros, mas eu coloquei o Cristiano Ronaldo aqui por primeiro, mano. E porra, mano, é o robozão, mano. Não tem jeito. O cara é um craque absurdo. É ídolo do Real Madrid, até da Juventus, eu diria. Jogou muito no United. E, mano, se você pensa em jogador completo, você pensa em Cristiano Ronaldo. Cristiano Sim. Ronaldo é um cara que, em qualquer time do mundo, ele seria ídolo máximo, cara. Porque o Cristiano Ronaldo, ele é um cara que bate falta, bate pênalti, chuta de fora da área, cabeceia como ninguém. E, porra, mano, ele é o verdadeiro. E ele atua pelas três posições do campo, né? Que joga de ponta esquerda, ponta direita, eu não sei se ele chegou a atuar, mas eu acho que ele faria uma boa atuação de ponta direita. Se eu não me Centroavante, engano, no Sport ele chegou a jogar. chegou a jogar. Bom, enfim. Enfim, mano, porra, o Cristiano Ronaldo é foda, mano.
Só que eu acho que ele tem jogadores que tiveram mais representatividade do que ele. Mas no quesito de, tipo, ser um cara decisivo, ser um cara que marca gol pra caramba, pô, ele é o maior, em questão de gols oficiais, ele é o maior artilheiro da história, né? Sim. Ele passou o Pelé nesse quesito. E só que eu acho que ele não é um cara revolucionário, entendeu? Eu acho que, Uhum. inclusive, por isso que ele fica abaixo dos outros. Mas no quesito de ser um cara completo, ser um cara que mostrou o futebol dele pro mundo, não tem dúvidas, mano. O Cristiano Ronaldo é um absurdo. Pois é. Mano, cara, o Chris é absurdo, sabe? O Chris, ele, assim, entra muito naquela questão, né? Rivalidade Messi e Cristiano Ronaldo. Cara, eu insisto nessa tecla. Eu insisto nessa tecla. O Messi nasceu com dom. 6'7" não. O Uhum, 6'7", ele nasceu. Tudo bem, nasceu alto, ele nasceu. Mas ele não nasceu forte, ele uhum, aprimorou isso. Ele não nasceu com a habilidade da bola, ele aprimorou isso. Então, assim, cara, pra mim, é, em certos quesitos, o 6'7" ele é melhor que o Messi, tá ligado? E, assim, cara, é foda, cara, por causa que, assim, a gente gosta de citar muito aqui é, craques antigos, sei lá, como Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho. Só que, cara, o que a gente vive hoje é a era Cristiano Ronaldo, é a era Messi. Então acaba sendo uhum, aquela coisa que, tipo assim, a gente acaba não explicando muito porque, tipo, todo mundo sabe que esses caras são o top, tá ligado? uhum. Então é simplesmente absurdo, mano. Concordo. 6'7" merece. Pois é, mano. Passando pro próximo, mano. Que inclusive a gente colocou na mesma posição, né? Que foi o Neymar. E, porra, mano, a gente já falou o suficiente do Neymar, mano. É um cara que revolucionou o futebol. É um cara que fez história em múltiplos clubes. Eu acho que ele não devia estar no PSG, mano. Ele devia largar esse time, porque, porra, é um cemitério de carreiras. Uhum. E, mano, devia, sei lá, mano, ir pra um Chelsea da vida, mano, algum time mais ambicioso. Porque ele é um cara que tem muito futebol pra gastar, mano. Apesar dele estar machucado agora, né? Então não dá pra gente saber como é que seria o PSG com o Neymar atualmente. Mas ainda assim, Verdade. mano. Na próxima seleção, talvez a gente precisa contar com o Neymar. Nessa última Copa, era pra ele ter sido o principal nome, mas infelizmente ele se machucou de novo. Então, é aquilo, mano. Neymar é um absurdo, como a gente tinha citado antes. Sim. Indo pro próximo, mano, coloquei o Haaland, mano. Haaland, eu não coloquei ele no mesmo patamar do Vinícius Júnior e do Mbappé, pelo fato de que eu acho que ele tem potencial pra ocupar o mesmo trono do Ronaldo Fenômeno, tá ligado? Porque se Uhum. o Haaland não tiver problema com lesão, não tiver problema com extra-campo, ele vai ser um absurdo. Ele já é um absurdo. Ele já tem, como eu citei nos últimos programas, mano, ele tem a mesma média de gols do que o Messi, mano. Sim. E é o Messi, tá ligado? Então, porra, mano, o Haaland tá em craque. Eu acho que ele merece essa posição alta. Sim, mano. Cara, é aquilo. A gente já falou muito do Haaland, mas Então, assim, é a realidade, sabe? Ele tem como sim ser um dos maiores craques, inclusive igualar Ronaldo, né? uhum. E depois o Haaland, mano, coloquei Marcelinho Carioca. É um dos Nossa, maiores. esse é craque. Mano, coloquei ele aí, velho, porque apesar de, pô, atualmente ele ter. A torcida do Corinthians tem uma relação ruim com ele por causa de coisas extra-campo. Não tem como negar que, porra, é o Marcelinho, cara. Na minha visão, velho, é o melhor batedor de falta da história. Porra, mano, é óbvio que, tipo, se a gente for pesquisar, cada site vai dar um número diferente. Mas em algumas listas ele tá como primeiro colocado em maiores gols de falta. Uhum. E, mano, o Marcelinho Carioca ele é um cara que esteve presente nas melhores fases do Corinthians, né? Foi quando o Corinthians, de fato, se tornou um time grande, né? Que foi depois da década de 90. Foi quando o Corinthians ganhou os campeonatos brasileiros. Em 2000 ganhou o Mundial de Clubes, que não vamos entrar em detalhes, né? Mas o Corinthians é campeão mundial Uhum. sim. E ele tava presente, tá ligado? Né, nesse período muito importante do Corinthians. Perfeito, velho, perfeito. Inclusive, só uma adição. Cara,
Outro cara que. Eu não vou entrar muito no mérito dele, mas outro cara que é muito bom batedor de falta, inclusive fez história no Vasco, é o Juninho Pernambucano, mano. É, Ele. o Pernambuco é muito foda, mano. É Algo outro cara completo que absurdo. é um absurdo, mano. Fez história Eu até tanto no poderia. Vasco quanto no Lyon também. Então, eu até teria colocado na lista aqui, mas é que eu não coube, tá ligado? É, então, mano. Mas o, o Marcelinho não tem como, sabe? É, cara, é o maior ídolo do Corinthians, sejamos sinceros. Uhum. Ele e o Sócrates estão pau a pau ali, eu ainda acho que o Marcelinho ele é maior. E. Mas assim, eu acho que é um puta de um jogador, tá ligado? Como você mesmo disse, batedor de falta. Ele tem uma presença histórica absurda no Corinthians. E é aquilo que você falou, né, mano? É complicada a relação atual, né? Mas aí, se Uhum. você fosse ver, isso acabaria manchando a relação do o clube e toda a história que ele teve, por exemplo, o Robinho, tá ligado? Mas, É, pois é, mano. enfim, complicado. E, mano, passando. É um pouco polêmico, tá ligado? Porque eu coloquei ele num nível que, pô, parece que. Caralho, eu coloquei o Renato Augusto acima de Adriano Imperador, acima de Rogério Ceni, acima de Vinícius Júnior. Mbappé. Então, porra. Mas é que no quesito de craque, mano, eu coloquei porque ele é um cara que eu vejo no Renato Augusto as épocas mais vitoriosas da história do Corinthians, mano. Que, Uhum. obviamente, que ele não tava lá em 2012, na época do Mundial e da Libertadores. Ele chegou em 2013 no Corinthians. Mas, mano, ele é o exemplo do futebol bonito, cara. Do que eu vi no Corinthians. E eu considero muito esse cara como ídolo, porque ele fez parte daquela campanha de 2015 que foi lendária com o Tite, que o Corinthians jogava o melhor futebol que eu já vi na minha vida, pra ser sincero. É um cara extremamente técnico, é um cara que consegue carregar um time. E pelo simples fato do Corinthians atual depender 100% dele, já mostra que ele é um cara diferente, mano. É um cara que ele teve pouco espaço na seleção. Na Copa de 2018 ele era reserva, mas ele merecia mais, cara. Ele é um cara que, pelo mesmo motivo de outros jogadores, pelas lesões, mano, pelos múltiplos problemas que ele teve físico, ele não foi um absurdo, tá ligado? Uhum. Infelizmente, o Renato Augusto ele é um dos caras que ele vai ser. Quer dizer, ele tá marcado na história do Corinthians, isso é fato. Mas dos jogadores do mundo, ele poderia ser reconhecido, tá ligado? Mas pelos problemas que ele teve, desde que ele era jovem, tá ligado? Ele tinha muito problema físico. Então, é triste pensar que, porra, é um cara que tem muita técnica, é um cara que tem muita habilidade e poderia ter sido muito maior do que ele já é, entendeu? Então, não é É, querendo desmerecer os outros jogadores que estão, entre aspas, abaixo dele, mas o Renato Augusto é um cara muito importante pro Corinthians, mano. É um absurdo. o Renato Augusto, ele. Pô, foi muito o que você disse, né, mano? Ele não teve uma certa importância internacional, né, cara? Uhum, Ele fez história no Corinthians, chegou a jogar bem até que no Flamengo, uhum. mas aqui, tipo, o maior, o clube internacional que ele jogou foi, tipo, Leverkusen e um time da China, tá ligado? Pois é, mano. Então, tipo, pô, é real, é bizarro, assim. Eu acho que cara, eu acho que o Renato Augusto ele merecia, mano, pelo menos, velho, vai, um Atlético de Madrid, Uhum. tá ligado? É Um um time United assim, da vida, assim. um United, sabe? Uhum. Tipo, pô, merecia a chance porque é um baita no jogador. Inclusive, pô, é até injusto você ver, por exemplo, um Renato Augusto nunca ter jogado numa Premier League, enquanto o Andreas Pereira ter jogado, tá ligado? Pois é. O Willian no final da carreira também tá jogando lá, mano. Pois é, pois é, mano. Ele, inclusive, que deveria estar nessa lista, hein? Ah, fala isso não, pelo amor de Deus, velho. É. Cê é louco. Bom, mano, caramba, esse programa tá longo, mas enfim, estamos chegando na reta final, velho. E agora chegamos na categoria gênio, que são aqueles Isso caras aí, que de fato mudaram o futebol. isso aí. Fala aí. Eu vou começar aqui falando pelo Maradona. Cara, o Maradona. Maradona, velho. Uhum, Sabe? É, ah, ele chega a igualar Pelé? Não, não chega. Ele tá bem abaixo do Pelé. Só que, cara, quem viu assim, o cara jogar fala, mano, que o Maradona ele era simplesmente um mago
argentino. Ele era aquele cara que, mano, ele, ele fazia o que ele quisia com a bola e, tipo, ele simplesmente era um. Sabe, ele era o terror de qualquer zaga da época, sabe? Uhum. Ele fez história tanto em times nacionais, né? Boca, por exemplo, e, O e Napoli também. tanto na seleção. Hã? Napoli também. E isso no Napoli também. E tanto na seleção, né? Uhum. Argentina. É, E principalmente. ele é um cara. Então, ele é um cara absurdo, assim. Cara, é, eu vou ser sincero. A visão que a gente tem é uma visão muito superficial, porque a gente não viu ele jogar, né? A gente vê lances assim acontecendo e tal, tudo, porém é uma visão limitada se comparada a Messi e CR7. Porém, cara, eu deixo aqui Maradona no mesmo nível dos próximos que eu vou falar, né? Eu não posso falar aqui que ele iguala Pelé, mas eu acho que ele é tão bom quanto os jogadores que eu vou falar agora, que inclusive já é o próximo, Perfeito. que é o Eusébio. Eusébio. Uhum. Cara, o Eusébio é, é bizarro, sabe? Se a gente fosse comparar mesmo, o Eusébio, ele tem 896 gols em 914 partidas, filha. Média absurda, hein? Cara, e tipo, é isso que eu falo. Maradona tem 345 gols em 680 jogos. E assim, é uma discrepância absurda. Absurda, tá ligado? A gente pensa, pô, o Eusébio deveria estar um patamar muito mais acima que o Maradona. Só que, cara, entra aquela questão chata de sempre. O Eusébio só jogou no Benfica. O Eusébio jogou em clubes de Portugal. Enquanto o Maradona rodou o mundo, tá ligado? Jogava na Argentina, que era um campeonato muito mais difícil. Inclusive, hoje é um campeonato muito mais difícil que a- o campeonato português. Então, é complicado, tá ligado? Eu acho que eles entram no mesmo patamar porque uma coisa iguala a outra, sabe? Uhum. E, cara, o Eusébio, ele é aquele cara que ele conseguiu fazer história tanto pela seleção, que, porra, a seleção de Portugal nunca teve tanta relevância, tá ligado? Mas os dois caras que conseguiram tornar a seleção de Portugal relevante foram Eusébio e Cristiano Ronaldo. Isso é um Isso. fato. E o que ele fez no Benfica, mano, pô, foi um absurdo, cara. É um jogador que de fato revolucionou o futebol. É um cara que, como você mesmo disse, é nível ali, tipo, perto do Pelé, sabe? Ele chega, né? Pô, ele é um cara que teve uma média melhor do que a do Maradona. E isso por si só já é um absurdo. Então é um cara que, porra, na época dele foi marcante, até hoje é marcante. E ele fica ali pau a pau com o Cristiano Ronaldo, mano, em questão de representatividade de Portugal. São dois jogadores Sim, absurdos. sim, sim. Inclusive, assim, cara, o Eusébio foi um cara que eu pensei muito. Tava pau a pau ali entre Eusébio e Cruyff. Uhum, Cara, mas eu escolhi o Eusébio porque ele tem números maiores, tá ligado? Ele tem números maiores. certo? E porque, cara, ele era aquele centroavante, mano, que é uma visão meio grossa, assim, se você for ver de um centroavante em si, mas acaba resumindo ali a grande parte dos jogadores. Cara, que era aquele jogador que ele ganhava no corpo. Uhum, Era aquele cara que ele era forte e ele fazia pivô muito bem. Sabe, se você for ver, mano. Só que além disso, você misturava força com velocidade. O Eusébio é simplesmente um cara que. Cara, é como aquilo que eu falei, mano. Ele tinha todos os pontos positivos que o jogador precisava ter, pois é. tá ligado? E isso naquela época, sabe? Que era muito mais difícil do que hoje. Mas enfim, indo pro próximo ponto aqui, eu posso falar aqui do Messi. Sabe, o Messi ele vai Uhum, completamente contra o Eusébio. O Messi ele joga numa posição diferente, ele faz um jogo diferente, ele jogou em um time completamente diferente, com uma rivalidade completamente diferente. E ele é muito baixinho. Só que ainda assim ele é histórico. Eu posso falar aqui que atualmente é o maior jogador na atualidade, fácil. Assim, fácil. Eu digo no quesito assim, é, eu digo no quesito histórico. Ele é o maior jogador em atividade historicamente. É o Messi, sabe? concordo. É o Messi, ele é bizarro, sabe? Uhum. Cara, o Messi mano, na minha opinião, top 2 da história. Porque ele é um cara que
é considerado por muitos um alienígena, tá ligado? Da forma que ele mudou o futebol. O cara é o maior campeão não, vencedor da Bola de Ouro. Que apesar de, porra, a gente falar, tal Bola de Ouro foi roubada, tal Bola de Ouro ele não merecia ganhar. Mas ainda assim, cara, são 8 bolas de ouro. Não, Aham. e ainda assim, o Messi é aquele cara que a gente vê e a gente pensa. Que a gente vê ele em campo, a gente sabe que ele vai fazer alguma coisa perigosa, tá ligado? A gente sabe que ele vai tentar algum drible, a gente sabe que ele vai criar alguma jogada. Apesar da forma dele atual, apesar de ser muito boa atual, a forma dele atual. Mas ainda assim, cara, comparar ele com o auge, mano, é uma discrepância grande. Porque o Messi no auge era assustador, mano. A gente via ele em campo, a gente sabia que ele ia fazer gol, mano. A gente sabia que ele ia dar assistência. O Messi, ele é aquele tipo de cara, mano, que ele começa a temporada já sabendo que ele vai ser o artilheiro. Uhum. Então, a rivalidade dele com o Cristiano Ronaldo é uma coisa que marcou a nossa era. A gente ter visto esses dois caras jogando, mano, é um privilégio muito grande, tá ligado? Eu acho que é um privilégio Sim. do nível de quem conseguiu ver o Pelé jogar, mano. A Sim. gente ter visto esses dois caras em campo, mano, é a mesma fita, velho. Então, cara, eu, assim, pensando a grosso modo, eu não sei de fato se ele é top 2 por causa que, cara, assim, eu acho que entra muito quesitos. Obviamente, se você for comparar título e É. importância, Uhum. Messi, top 2 fácil. Só que assim, se você for olhar no quesito de, mano, você tá jogando numa década diferente, você tá jogando num âmbito profissional completamente mais difícil do que é hoje. E eu digo no quesito aqui, não no quesito de rivalidade, porque a rivalidade hoje é muito maior, mas no quesito de você ter regras que não são pré-definidas, que nem hoje, Uhum. sabe? Você não ter um VAR, por exemplo, que vai auxiliar. Você. Sabe, o futebol de antigamente, em quesitos real, olhando assim, em quesitos assim, realistas mesmo, é muito mais difícil do que o futebol de hoje, sabe? E você vê, por exemplo, casos de Eusébio e Maradona, que, mano, eles tinham mais funções do que só fazer gol, tá ligado? Enquanto o Messi, ele tem aquela questão de que, pô, ele arma, ele faz de tudo, o Messi, porém, eu acho que ele acaba tendo um pouquinho mais de facilidade no contexto que ele tá colocado. Mas enfim, partindo aqui já pro 6-7, que seria o próximo, tá os dois pau a pau. Tá os dois pau a pau ali. Eu ainda acho, em quesito de importância, o Messi maior, mas no quesito de você ter como eu posso dizer, tipo, eu quero dizer no quesito assim, Messi, como eu já falei, o Messi tem o dom, 6-7 ele tem o esforço. Então, no quesito esforço, o 6-7 ele é maior. Com certeza. Aquilo que você disse, né, do futebol antigo ser mais difícil, uma coisa que reflete muito, mano, é a questão da tecnologia, velho. Porque além do VAR, além dessas tecnologias de impedimento que a gente tem hoje em dia, também tem a questão Uhum, do preparo físico, mano. Apesar de a gente falar, porra, o Messi, ele não é um cara que ganha no corpo, não é um cara que tinha muita altura, mas ainda assim, mano, o físico do Messi hoje em dia, se for comparar com um jogador médio daquela época, é absurdamente melhor, velho. O Messi tem um preparo muito melhor, porque sim, ele tem fisioterapeutas, tem caras que cuidam da alimentação dele, então são tipos de coisa que não eram tão vistas naquela época. Apesar de poucos jogadores naquela época já tinham aquela visão, não era senso comum. E eu acho que até os anos 2000, mano, é uma coisa que não era tão vista. Porque, por exemplo, a gente via o Ronaldo entrando em campo, o Ronaldo jogava gordo, cara. E sim, ele fazia o que fazia. Então, sim, isso inclusive ressalta como é que seria o Ronaldo com os preparos de hoje, tá ligado? Seria um absurdo muito grande, tá ligado? sim. Então, mano, Messi CR7, então, reforçando o que eu disse, a gente é privilegiado por ver esses dois. Concordo, velho. Concordo. E a gente já entra no próximo da lista aqui, que é um cara que ele tem pouca mídia, mano, mas ele é uma. Cara, ele deveria ser muito mais lembrado. Uhum. E também tem aquela questão, né, de que ele não tá numa seleção que ajuda muito ele.
né, ele ser de um país meio desconhecido, né? Mas assim, o Puskás, cara, ele tem uma importância absurda pro futebol. Ele tem 713 gols na carreira e ele só jogou no Real, mas ainda assim ele fez história, sabe? Ele é um cara que ele devia ser mais valorizado. Ele entra naquela questão de. A gente tá falando aqui, cara, de jogadores que eles não só fazem gol, mas eles voltam, eles armam, eles ajudam na marcação, eles são a imagem do clube. Eusébio, Maradona, Puskás, Pelé, são esses caras, sabe? Então, nada mais justo eu colocar o Puskás aqui, né? E pô, o próprio nome já fala, mano, sabe? Puskás, a competição de gols mais bonitos do mundo, é o nome dele, sabe? Então muito aquela questão, né? Que é a do como que é o nome daquele jogador da Portuguesa que morreu? Vou lembrar, mano. É o Denner. O Jenner. Denner, o prêmio Denner da Seleção Paulista. Aham. Cara, simplesmente o Denner é um cara que eu colocaria muito nessa lista, porque, mano, você vê, mano, o pessoal fala, ele seria o próximo Pelé, sabe? Em lances, mano, você fala assim, velho, cara, como que o mundo é injusto, tá ligado? De ter tirado a vida desse jogador tão jovem e tão promissor pro futebol. Cara, o Uhum. Denner facilmente passaria Ronaldo, passaria Neymar, passaria Ronaldinho. Fácil, cara, porque a habilidade que ele tinha, sabe? Era absurdo, mas enfim, voltando ao assunto Puskás, merecido e ele merece estar aqui como gênio. Concordo plenamente, mano. O Puskás é um cara muito subestimado, é um cara que, porra, as pessoas lembram dele quando a gente fala de Puskás, a gente lembra normalmente da competição, né? Do gol mais Uhum. bonito do ano. Mas ainda assim, cara, o Puskás como jogador foi um absurdo, mano. Ele chegou a participar, ele foi treinador também, né? Depois que ele se aposentou como jogador. E, cara, é um jogador que marcou a história, é um dos revolucionários do futebol, na minha visão. E merece posição de gênio, mano. Isso aí. Pode começar a sua então, Bom, Monsanto. pra não me alongar muito, mano, já tem três nomes aqui que a gente já comentou bastante, que no caso é o Messi, o Ronaldo e o Ronaldinho. E falando desses três de uma forma geral, mano, são jogadores que marcaram época. Quem viu eles jogar é um privilegiado. O Messi, principalmente, como eu já disse, é um absurdo. É um cara que ele é a verdadeira definição de talento natural. Uhum. É a mesma coisa do Ronaldinho, mesma coisa do Ronaldo. São caras que, porra, foram campeões do mundo pelo Brasil. Então não tem como a gente não lembrar desses caras. E aqui eu vou falar primeiramente do Cruyff. Cruyff, ele é um cara que é um revolucionário do futebol. É um cara que fez história pelo Ajax, pelo Barcelona, tanto como jogador quanto treinador. Sim. Inclusive, por isso que ele merece essa posição, cara. Porque o Cruyff, ele é um cara que ele fez parte daquela seleção da Holanda, que era conhecida como a Laranja Mecânica, né? E essa seleção jogava de uma forma que o Cruyff ele era o principal, o cara que regia aquele time. Sim. Então jogava de uma forma que o Cruyff ele era conhecido como um jogador treinador. Então ele conseguia fazer um time jogar estando dentro do campo, sabe? Isso é uma coisa que a gente não vê hoje em dia. O Cruyff ele é um Pois cara é, que, mano. porra, em questão de números, ele fica abaixo de alguns jogadores, isso é fato. Mas em questão de ser representativo, de ser um cara versátil, porra, mano, o Cruyff, passando da linha do meio do campo, ele é ele é um cara totalmente versátil, que ele joga em qualquer posição. Sim. Então, a história dele é muito linda, pelo Ajax, pelo Barcelona. O que ele fez foi absurdo, mano. Obviamente que, em questão de ser um ídolo mundial, ele fica abaixo de um cara que, porra, Uhum. simplesmente Edson Arantes do Nascimento, mano. Pois é. Cara, eu não quero me estender muito, mano, mas enfim, o Pelé é o melhor de todos os tempos, tanto em número, quanto representatividade, quanto extra-campo, quanto dentro de campo.
O Pelé é o Pelé, mano. Ele é o Pelé do futebol. Não tem o que falar. Aham. E, inclusive, já passando pra próxima categoria, mano, ídolo máximo, vou deixar você falar aí, mano. Por que que você colocou o Pelé como seu maior ídolo? Beleza, velho. O que acontece é o seguinte. Cara, o Pelé é aquele cara que a gente menos teria que falar aqui, sabe? Uhum, Porque, mano, todo mundo conhece, todo mundo sabe, todo mundo entende que ele é a maior representação futebolística da história, sabe? uhum. O cara ter mais de 1.200 gols na carreira, contando no contexto geral. Pô, o cara, como que eu falei? O cara, ele, tipo, muita gente fala, muita gente zoa, né? Fala que o Santos é o Pelé FC. Cara, e eu concordo, tipo, com toda a certeza do mundo, tá ligado? Porque o Santos é o Pelé FC. Se não fosse o Pelé, o Santos seria um time pequeno. Seria um time pequeno. O Santos teria Paulista. O Santos na época tinha, se não me engano, 3 paulistas antes do Pelé. Depois do Pelé veio o Mundial, veio o Brasileirão. Então, assim, cara, a gente pode falar que o Pelé, ele é do Santos, sabe? É uma imagem que ela tá atrelada uma a outra. E, rapaziada, não ousem comparar Messi com Pelé, cara. Não, não tem como, cara, Não tem porque, comparação, mano. mano, a gente tá falando aqui, mano, de um cara que jogou em uma década completamente diferente, cara, sabe? O cara jogava nos anos 60, 70. E assim, o futebol era diferente, sabe? O campo era diferente, a chuteira era diferente. Os adversários, eles eram mais fáceis, de uma certa forma, de se enfrentar no quesito técnico, mas eles eram piores de violência. Os caras iam lá, e, moleque, tipo, dava tesourada e cagando se você fosse machucar ou não, tá ligado? Mano, a gente vive na era da informação. É só você ir lá e pesquisar. Lances Pelé antigamente, você vai ver. Os caras chegavam pra matar o Pelé, tá ligado? E o cara se mantinha de pé e o cara fazia gol. O Pelé é absurdo e é o maior jogador de todos os tempos e não tem nada que a gente pode falar que vai mudar isso. Ah, mano, não tem como discordar do que você disse, velho. O Pelé é. Ele é o verdadeiro GOAT, mano. Você comparar ele com o Messi ou com o Cristiano Ronaldo mano, chega a ser um desrespeito, tá ligado? Porque o Uhum. Messi, como você É. mesmo disse, mano, não, o Messi não, o Pelé, a era que ele jogou, mano, é, muitas vezes dizem que, jogava com pedreiro, jogava com não sei o quê, mas ainda assim, mano, o futebol naquela época não era baixo nível, porque os adversários dele eram caras tipo o próprio Cruyff, Exato. Beckenbauer. Então, porra, a gente tá falando de um nível muito diferente, velho. Apesar de que, porra, são eras diferentes, são tecnologias diferentes, então não tem como você fazer essa comparação. Não tem como a gente falar, tipo, o Pelé nos dias de hoje não joga nada. O Pelé o Messi naquela época ia destruir. Não dá pra gente fazer essa previsão, porque é muito diferente. Uhum. Então, essas duas épocas diferentes do futebol, apesar de tudo, apesar de todas as diferenças, o Pelé ainda se sobressai. Ele ainda é o melhor de todos os tempos. E, porra, eu acho que daqui uns 200 anos ele vai continuar sendo, velho. Porque é um cara que tudo que acontece no futebol hoje, todos os dribles que a gente vê, todo tipo de jogada genial que a gente vê no futebol moderno, se a gente procurar, mano, o Pelé já fez antes, tá ligado? Uhum, exato. Isso é uma coisa muito foda, mano. Falou tudo, velho. Exatamente. E vamos encerrar. Calma aí. Já. Tem mais uma coisa ainda, mano. Então, vamos encerrar falando aqui, Pois é. cara, do ídolo máximo, tá? Da tier list de animação. E, mano, pode falar, velho. Cássio Ramos, mano. Mano, te falar, velho, não é piada. A importância desse cara pro Corinthians, mano. Pela mesma coisa que eu coloquei ele aqui acima do Pelé, não é, porra, desmerecendo o Pelé. Como eu mesmo disse, cara, o Pelé é o melhor de todos os tempos, não tem discussão. Eu não tô falando que o Cássio é melhor do que o Pelé, do que o Cruyff. Mas como ídolo pessoal pra mim, até do Corinthians mesmo, ele é o maior ídolo da história do meu time. Não tem como eu colocar esse cara abaixo de ídolo máximo. Porque Uhum. ele é um cara que representou o Corinthians dentro do campo, fora do campo. Ele nunca foi um cara polêmico. E isso por si só, mano, já mostra que ele é um cara de caráter, tá ligado? Coisa que falta muito nos dias de hoje.
E ter um cara como capitão, como ídolo, que é o Cássio, velho, é espetacular, mano. Porque ele é um cara que mudou o patamar do Corinthians completamente. O Corinthians não, antes do Cássio, tinha Libertadores, tinha um Mundial, tinha menos Paulistas, tinha menos campeonatos brasileiros. Brasileiros. Então, mano, desde a chegada do Cássio no Corinthians, basicamente os títulos relevantes do Corinthians multiplicaram, cara. Sim. Então, é por isso que eu coloco o Cássio num nível tão alto, num patamar tão alto. Não é desmerecendo os outros jogadores. É porque o Cássio, de fato, mano, ele é um cara que eu tenho que ser muito grato a ele. Tudo que ele fez pelo meu time, tudo que ele faz pelo meu time até hoje, mano, não tem como ser menos grato, mano. Porque o Cássio, porra, ele é o maior defesa, é o cara que mais defendeu pênalti pelo meu time. Ele é o cara que mais ganhou título. É o cara que, porra, ele é o segundo que mais tem jogos pelo Corinthians. E é um absurdo, mano. É um absurdo. É o maior ídolo da história do Corinthians, meu maior ídolo. E merece muito respeito, mano. O Cássio é foda. Então, mano, cara, assim, é tudo. Tipo, a gente tá falando aqui de uma lista que foi a nossa, sabe? Foi a nossa lista Exatamente. criada. São gostos pessoais, É, mano. Lembrando. então, e a gente que, por exemplo, eu coloquei na Tarlist de Admiro só jogador do Santos, tá ligado? Uhum. E isso não quer dizer nada. Não quer dizer que sei lá, um Elano é melhor que, sei lá, O Haaland. o Haaland, tá ligado? Pô, Então, não quer dizer isso. Quer exatamente. dizer que eu peguei uma parte da tier list e eu coloquei como forma de homenagear o Santos, só com o jogador do Santos. Você fez certinho, você colocou o ídolo máximo da sua história, assim como. Eu não posso colocar assim como, por causa que eu foquei mais pô, no que Qualidade, né? tá, no que tá no dado, tá ligado? Exatamente. Que é o Pelé de fato, como o maior do mundo. Mas assim, inclusive coincidência muito ele ser o ídolo meu também, tá ligado? Do meu time. Uhum. Mas simplesmente, mano, concordo, cara. O Cássio ele tem uma importância absurda pro Corinthians, sabe? É, a gente pode dizer, mano, que ele já viveu várias eras no Corinthians, sabe? Eras Uhum. vitoriosas, eras negativas, assim. Pô, como atual, E. pô. Não, mano, assim, eu acho que a atual ainda é uma era mais suave, tá Uhum. ligado? Tipo, eu acho que negativa pior pega essa 2020 mesmo, que só Porra, por Deus. 2018 também tá maluco, velho. O Corinthians 18 passou também. por cada situação. E o Cássio tava lá, mano. O Cássio, Pois é. ele chegou até a ser banco, mano. Quando ele tava mal, quando ele tava fora de forma, ele aceitou ir pro banco, cedeu o lugar dele pro Walter e ele se recuperou e voltou a ser titular, mano, numa boa. Mostra que é um cara, como eu disse, mano, é um cara de respeito, mano, é um cara de caráter. O Cássio é um verdadeiro futebolista de respeito. Então, e eu posso estar enganado, mas em 20 mesmo, 20, a Fiel ameaçou ele. O Matheus Donelli chegou a ser titular, não chegou nessa época? Mano, eu acho que ele chegou a ser titular, mas quando o Cássio ele tava lesionado, se eu não me engano. Mas Ah, quando ele entendi. sofreu as ameaças, mano, porra, chegou a ser, nossa, é o bagulho mais injusto que já aconteceu, mano. Porque é uma Uhum, ingratidão imensa, velho, a torcida fazer esse tipo de coisa, mano. com certeza. É óbvio que, porra, cobrar um jogador porque ele tá mal é correto. E mesmo, porra, podia ser o Pelé ali, mano. Se ele tivesse mal, merece ser cobrado. Essa é a Com verdade. certeza. Qualquer jogador merece ser cobrado. Mas ameaçado, porra, é ridículo, mano. É uma postura que nenhuma torcida deve ter. Mas enfim, mano. É isso aí. Então, só pra terminar sobre isso, sobre a ameaça, assim. Cara, eu lembro da época que o Neymar tava sendo ameaçado no Santos, mano. Cara, eu vivi a época que o Neymar, que eu xinguei o Neymar na época, mano. Porque, Caramba. cara, o Neymar na época, eu lembro, o Neymar na época ele era muito estrelinha, tá ligado? Ele queria ser muito estrelinha. Assim como qualquer jogador que, pô, que é jovem, tá ligado? Começa a fazer gol, quer ser estrelinha. E chegava momentos que ele era imaturo, ele fazia muita merda, ele, sabe, Uhum. ele queria pedalar, por exemplo, vai, é, tá numa chance clara de gol, onde era só ele tocar pro Arouca que tá passando, e ele não tocava, ele queria driblar três e fazer gol, e ele claramente errava no primeiro, tá ligado? Ficava puto com ele, tipo, eu com 10 anos de idade. Mas assim, é foda, cara, esse bagulho de criticar ídolo é complicado, é muito injusto mesmo com o Cássio, ele falhou muito na época, Sim, sim. porque ele tava sendo criticado, mas assim, eu acho que
acima de tudo, mano, você tem que respeitar o jogador e o que ele construiu na carreira do time, né? Com certeza, mano. E, Bom, mano, é isso, né? exatamente. Caramba, esse episódio ficou longo pra caralho. Pois é. Mano, na Mano, moral, eu acho difícil alguém ter chegado até aqui. então, cara, demais, mano. Pô, mas se alguém chegou até aqui, mano, pô, obrigado de verdade, mano. Porque esse episódio a gente falou pra caramba, velho. Tô cansado. E, mano, valeu aí, Vitor. É isso, mano. Obrigado aí, Masson. Obrigado você que tá vendo aí o Desjornalismo, né? E muito obrigado mesmo por estar aqui acompanhando com a gente e confia no nosso trabalho que a gente vai tentar fazer o máximo aqui, trazer o máximo aqui informações do desjornalismo. Até o nome contraditório. Exatamente. Esse curtinho. É isso aí. Quer falar mais uma coisa, Masson? Não, nada mais, mano. Só semana que vem tem episódio novo falando do Brasileirão. É isso aí, rapaziada. É isso. Valeu, gente. Até o próximo episódio. Falou! Falou!